O Nave Informações se encontra aqui ao lado do novo pároco da paróquia de São Francisco, o Padre Ronaldo. Seja bem-vindo aqui ao Notícia ao Vivo. Satisfação em falar com o senhor. E como se deu a vinda do senhor até a paróquia de São Francisco? Bom, é um prazer falar com vocês também. Na verdade, assim, nossa vida sacerdotal em relação à igreja, ela é movida exatamente por mudanças constantes que fazem parte do processo da caminhada da igreja. Nós, como o próprio nome diz, o sacerdote é um missionário que vai mudando de lugar de acordo com as necessidades. E a igreja tem algumas condições que vão permitindo essa mudança. Eu já estive em outras paróquias e recentemente eu estava na paróquia de Santa Luzia, em Luzilândia. E depois de 6 anos, eu fui então transferido, designado para a paróquia de São Francisco por 6 anos. 6 anos é um critério que o direito da igreja utiliza para a função de pároco, aquele que assume o pastoreio de uma igreja paroquial. E aí por isso a associação paróquia, pároco, aquele que administra a paróquia. E então eu fui designado depois de 6 anos numa outra paróquia, a paróquia de São Francisco, por 6 anos. Aí nós estamos aqui para fazer com que o trabalho da Igreja de São Francisco seja acompanhado de novo, seja retomado, a gente consiga refazer algumas experiências religiosas que a paróquia já tem na sua história. Embora não seja uma paróquia de idade, é uma paróquia relativamente jovem, ela tem já uma experiência religiosa por estar ao lado de uma outra paróquia mais tradicional, mais antiga. E então a gente está aqui para dar esse suporte religioso a essa área, a essa porção do povo de Deus aqui em Piracuruca. Estamos vivendo um momento de pandemia, padre, e como é que está a programação de missas aqui da igreja a partir desse momento que aumenta os casos no município de Piracuruca do Covid-19? Bom, nós estamos na igreja toda vivendo uma dificuldade muito grande já há um tempo, né? A gente tem experiências de celebrações com a igreja cheia. Quando chegou a pandemia, então a gente teve que se adequar a essa nova realidade. Desde que o primeiro decreto surgiu no estado, nós fomos assumindo a responsabilidade de manter aquelas orientações com todo o cuidado. Depois vocês olham, o piso, os bancos, os espaços todos da igreja estão preparados, sinalizados exatamente para que essa mobilidade seja tranquila e que as pessoas se posicionem de um jeito que não haja esses riscos de contaminação. Nós temos álcool disponível em vários lugares, nós temos um conjunto de ações que a vigilância sanitária, que a Organização Mundial de Saúde, que a igreja assumiu como responsabilidade para isso. Talvez a gente consiga ser, no Brasil, a instituição que mais realiza essa preservação, com todos os cuidados exigidos pela vigilância sanitária. A gente tem cumprido todo o protocolo de saúde, sobretudo na questão do distanciamento e da quantidade de pessoas. A gente já separou os lugares possíveis onde as pessoas podem estar e as pessoas foram ao longo de mais de um ano entendendo isso. Quando a gente então tem esse momento mais difícil, as pessoas também conseguem entender que algumas que estão em situação de risco por idade ou por doenças, elas acabam não vindo e já naturalmente a gente não precisa despachá-las, elas já conseguem compreender. Quando as coisas amenizam, então elas sabem que podem voltar e aos poucos elas vão voltando. Então a gente tem conseguido realizar com tranquilidade. A gente fica mais atento quando o período de fato dificulta, porque a gente teve ano passado um período também difícil, mas agora esse período de dificuldade é retomado, então a gente tem um aumento de casos e a gente tem então se preparado para tomar todos esses cuidados e manter essas medidas todas de segurança sanitária e todas essas atenções à saúde das pessoas. Estamos vivendo o período de quaresma. Como é que está a programação aqui da paróquia de São Francisco para esse período? Olha, nesse período nós estamos realizando as vias sacras nas sextas-feiras, às 5 da tarde na igreja,
com um número reduzido de pessoas dentro da igreja, no espaço amplo que ela tem. Não estamos fazendo nenhuma atividade de fato de grande porte, de aglomeração, de quantidade de pessoas, pequenos momentos de oração. As confissões individuais, aquelas que requerem uma proximidade entre o confessor e o penitente, elas estão suspensas exatamente por causa dessa dificuldade da proximidade das pessoas. Então, nós estamos planejando, de acordo com o andamento dos próximos dias, da evolução dessa situação da pandemia, de realizar uma confissão comunitária que ajude os fiéis a realizarem a sua confissão própria do tempo da Quaresma, mas de um jeito seguro, de um jeito mais tranquilo, que não tenham que correr nenhum risco. Depois da Semana Santa, ela precisa ser pensada de acordo com a evolução que vai se dar nos próximos dias, em razão da situação que hoje, numérica, a gente tem de pessoas se contaminando, de pessoas morrendo. A gente precisa ter uma certa atenção e a gente já começa a acender alguns sinais de alerta de como deverá ser um pouco mais restritiva a celebração dos dias santos, da Semana Santa. Mas daqui até o final desse decreto, que estabelece mais 2 semanas de muita restrição, a gente vai observar e depois, então, a gente terá a possibilidade de avaliar como será o conjunto das celebrações da Semana Santa. Nós queremos agradecer ao senhor pela disponibilidade em falar com a nossa reportagem, deixar o microfone para que o senhor se dirija aos piracuruquenses nesse exato momento, uma mensagem de fé para que essas pessoas que estão nesse momento passando por esse problema, todo o país, o mundo passa, que é a pandemia, uma mensagem do Padre Ronaldo para os nossos internautas. A mensagem de esperança, que apesar de todo esse sofrimento, a gente tem a esperança num dia melhor. Nós vivemos nessa pandemia de uma maneira estranha, altos e baixos, que a gente precisa lidar com isso. Com fé, com confiança, com esperança, a gente se cuidando, vivendo, de fato, todas as observações sérias, que a gente não precisa entrar em nenhum clima de loucura e esquizofrenia por causa dessa situação toda. É preocupante, mas se a gente se cuida, se a gente toma todas as medidas necessárias, se a gente vai higienizando tudo aquilo que é necessário, com todo o cuidado durante tudo que nós fazemos, por onde a gente tem que se locomover, se a gente tem todos os cuidados, a gente consegue lidar com isso. Então, assim, todo mundo tenha calma, tenha tranquilidade, fique em casa o máximo de tempo que puder, se não puder, tiver que sair, saia, mas saia com toda a segurança, com toda a tranquilidade, se higienizando, cuidando de si, cuidando dos outros, respeitando tudo aquilo que está sendo orientado seriamente, para que no final a gente consiga olhar daqui a pouco para o passado e dizer assim, olha, nós vencemos, né? Nós conseguimos vencer esse momento difícil e pedir a Deus que nos ajude todos os dias. Muito obrigado. Imagens de Renan Carvalho, eu sou o repórter Rafael Carvalho para o Nave Informações, levando a melhor informação até você.